Capítulo 53. O Norte e o Sul. No dia 4 de janeiro de 1862, foram-me mostradas algumas coisas com respeito à nossa nação. Minha atenção foi chamada para a rebelião sulista. O Sul tinha se preparado para um conflito feroz, enquanto o Norte estava inconsciente de suas verdadeiras intenções. Antes de iniciar-se o governo do presidente Lincoln, o Sul estava em grande vantagem. O governo anterior planejou e administrou em benefício do Sul para roubar do Norte seus materiais bélicos. Eles tinham dois objetivos em vista. Primeiro, estavam pretendendo fazer uma rebelião e precisavam preparar-se para isso. Segundo, quando se rebelassem, o Norte estaria completamente despreparado. Assim ganhariam tempo e, por suas violentas ameaças e conduta implacável, pensavam que podiam intimidar o Norte, que seria forçado a render-se e deixá-los fazer tudo a seu modo. O Norte não conseguiu perceber o ódio amargo e terrível do Sul e estava desprevenido contra sua furtiva conspiração. O Norte havia se gabado de seu poder e ridicularizou a ideia do Sul de deixar a União. Eles consideraram essa intenção como ameaças de uma criança voluntariosa e obstinada, pensando que o Sul reconsiderasse a questão e perdesse a disposição de deixar a União, que voltasse com humildes desculpas à fidelidade anterior. O Norte não sabia do poder do sistema escravista. É isso, e isso tão somente, que se encontra nos fundamentos da guerra. O Sul tem extorquido cada vez mais. Eles consideram perfeitamente legal se envolverem em tráfico humano, em negociar os escravos e a vida dos homens. Ficam aborrecidos e exasperados se não podem reivindicar todo o território que desejam. Eles demoliriam as fronteiras e levariam seus escravos a qualquer ponto que desejassem, amaldiçoando o solo com trabalho escravo. A linguagem do Sul tem sido autoritária e o Norte não tomou as medidas necessárias para fazê-lo silenciar. A rebelião foi preparada tão cuidadosamente, sorrateiramente, que muitos, que no princípio ficaram horrorizados com o pensamento de rebelião, foram influenciados pelos rebeldes a olharem-na como justa e correta. Milhares se uniram à Confederação Sulista, o que não aconteceria se houvessem sido tomadas medidas acertadas pelo governo no período inicial da rebelião, mesmo que estivessem então despreparados para a guerra. O Norte tem se preparado desde então para o conflito, mas a rebelião aumenta continuamente e não há agora melhor perspectiva de reprimi-la do que há vários meses atrás. Milhares perderam a vida e muitos voltaram para casa mutilados e incapacitados para a vida, com a saúde abalada e as perspectivas terrenas para sempre destruídas. E quão pouco ganharam! Milhares foram induzidos a alistar-se com a ideia de que essa guerra era para eliminar a escravidão. Agora, porém, veem que foram enganados e que o objetivo dessa guerra não é abolir a escravidão, mas preservá-la exatamente como é. Os que se aventuraram a deixar suas casas e sacrificar a vida para banir a escravidão estão insatisfeitos. Eles não veem nenhum resultado positivo nesta guerra, senão a preservação da União, e para isso, milhares de vidas foram sacrificadas e desolados os lares. Grande número de pessoas definhou e expirou em hospitais. Outros foram levados prisioneiros pelos rebeldes, um destino mais temível do que a morte. Em vista de tudo isso, perguntam: se tivermos sucesso em reprimir essa rebelião, o que se ganhará? Eles podem apenas responder abatidos: nada. Aquilo que causou a rebelião não foi eliminado. O sistema escravista, que arruinou nossa nação, permanece vivo e incita outra rebelião. Os sentimentos de milhares de novos soldados são dolorosos. Eles sofreram as maiores privações, as quais suportariam de boa vontade, mas descobriram que foram enganados e estão deprimidos. Nossos governantes estão perplexos, seu coração paralisado de medo. Eles temem proclamar liberdade aos escravos dos rebeldes, pois assim fazendo irritarão aquela área do Sul que não se uniu à rebelião, mas em cujo território é forte o sentimento escravista.
Estão também receosos da influência de eminentes homens que estão impostos de responsabilidade e sustentam uma postura anti-escravista. Receiam os efeitos de uma audaciosa e decidida decisão, porque isso atiçaria como uma chama o forte desejo de milhares de eliminar a causa dessa terrível rebelião, deixando livres os oprimidos e despedaçando todo o jugo. Isaías capítulo 58, verso 6. Muitos dos que estão em postos de comando, que ocupam cargos de responsabilidade, têm pouca consciência ou nobreza de caráter. Eles podem exercer sua autoridade até mesmo para a destruição dos que lhe estão sob as ordens. Isso é ignorado. Estes comandantes podem abusar do poder a eles dado e fazer com que seus subordinados ocupem posições perigosas, onde estariam expostos a encontros fatais com os rebeldes, sem a menor esperança de vencê-los. Assim, podem desfazer-se de homens corajosos, a exemplo do que fez Davi com Urias. Para se livrarem da forte influência anti-escravista de homens valorosos, estes foram sacrificados. Alguns deles, de que o norte muito necessita nestes tempos críticos e cujos serviços seriam do mais alto valor, não mais existem. Foram temerariamente sacrificados. As perspectivas de nosso país são desanimadoras, pois há aqueles que estão impostos de responsabilidades e que são rebeldes de coração. Há oficiais no comando que nutrem simpatia pelos rebeldes, se bem que desejosos de preservar a união, desprezam os que são contrários à escravidão. Muitos dos que compõem os exércitos também partilham desses sentimentos. São tão opostos uns aos outros que nenhuma união verdadeira existe em muitos regimentos. De modo como essa guerra me foi mostrada, parecia a mais incerta e estranha jamais ocorrida. Grande parte dos voluntários alistados criam plenamente que o resultado da guerra seria a abolição da escravatura. Outros se alistaram pretendendo manter a escravatura como está, mas dominar a rebelião e preservar a união. E então, para tornar a questão ainda mais desconcertante e duvidosa, alguns oficiais no comando são escravistas convictos e manifestam simpatia pela causa do Sul. Contudo, opõe-se a um governo independente. Parece impossível conduzir a guerra com sucesso, pois muitos de nossas próprias fileiras estão trabalhando continuamente em favor do Sul, e nossos soldados têm sido repelidos e impiedosamente mortos por conta da administração desses partidários da escravidão. Alguns de nossos representantes no Congresso também trabalham para favorecer o Sul. Nesse estado de coisas, são emitidas proclamações para jejuns nacionais, a fim de orarem para que Deus conduza essa guerra a um final rápido e favorável. Fui dirigida a Isaías capítulo 58, versos 5 a 7. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Vi que esses jejuns nacionais eram um insulto a Jeová. Ele não aceita tal jejum. O anjo relator escreve com respeito a eles. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Isaías capítulo 58, verso 4. Foi-me mostrado como nossos principais dirigentes trataram os pobres escravos que vieram a eles em busca de proteção. Os anjos registraram esse fato. Em vez de quebrar-lhes o jugo e deixarem livres os oprimidos, esses homens tornaram-lhes o jugo mais torturante do que quando a serviço dos seus tirânicos senhores. O amor pela liberdade levou esses pobres escravos a deixarem seus senhores e arriscarem a vida para obter a liberdade. Eles nunca se aventurariam a deixar seus amos e se exporem às dificuldades e horrores de uma possível recaptura, se não tivessem forte apego à liberdade, assim como acontece conosco.
Os fugitivos escravos suportaram sofrimentos indizíveis e perigos para obter sua liberdade, e como sua última esperança, com um amor pela liberdade ardendo no peito, solicitaram proteção de nosso governo. Sua confiança, porém, foi tratada com extremo desprezo. Muitos deles foram cruelmente tratados porque cometeram um crime de buscar a liberdade. Grandes homens, professando ter coração bondoso, viram os escravos quase desnudos e famintos e os maltrataram, mandando-os de volta aos cruéis senhores e à escravidão sem esperança, para sofrerem impiedoso tratamento por ousarem buscar a sua liberdade. Alguns desses infelizes foram lançados em insalubres masmorras, sem que ninguém se importasse se iriam viver ou morrer. Impediu-nos da liberdade e do ar livre que o céu nunca lhes negou, deixando-os sofrer por falta de alimento e vestes. Devido a tudo isso, é proclamado um jejum nacional. Oh, que insulto a Jeová! O Senhor disse pela boca de Isaías, capítulo 58, verso 2: Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Os escravos que escaparam ouviram seus senhores dizer que os homens do norte queriam ficar com eles para maltratá-los cruelmente, que os abolicionistas os tratariam pior do que eles os trataram enquanto eram escravos. Toda sorte de histórias terríveis foram repetidas aos seus ouvidos para fazê-los detestar o norte. Eles tinham ideias confusas acerca do que os nortistas sentiam por suas queixas, mas que fariam esforços para ajudá-los. Essa foi a única luz que raiou sobre sua angustiante e sombria escravidão. O modo como esses pobres escravos foram tratados fê-los crer que seus senhores lhes havia dito a verdade. E ainda é proclamado um jejum nacional. Disse o Senhor: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Isaías capítulo 58, verso 6. Quando o nosso país observar o jejum que Deus escolheu, então ele aceitará suas orações, até com relação à guerra. Mas agora elas não entram em seus ouvidos. Deus se afasta deles. Sente-se ofendido. É por fazerem assim, desfazendo as ataduras da servidão e quebrando todo o jugo, que alguns são criticados e removidos de seus cargos, e sua vida lesada por aqueles que, para contendas e debates, jejuam e para darem punhadas impiamente. Isaías capítulo 58, verso 4. Foi-me mostrado que, se o objetivo dessa guerra tivesse sido eliminar a escravidão, se o norte o desejasse, a Inglaterra se disporia a ajudar. Mas a Inglaterra bem sabe das intenções existentes no governo e que a guerra não é para acabar com a escravidão, mas somente preservar a União, o que não é de seu interesse. Nosso governo tem sido muito orgulhoso e independente. O povo desse país exaltou-se até o céu e olhou para baixo, aos governos monárquicos, e jactou-se de sua liberdade, enquanto que a escravidão, que era 1000 vezes pior do que a tirania exercida pelas monarquias, foi tolerada e alimentada. Nesta terra de luz se aprecia um sistema que permite que uma parte da família humana escravize outra, rebaixando milhares de seres humanos ao nível dos animais. Esse pecado não é encontrado mesmo em terras pagãs. Disse o anjo: Ouçam, ó céus, o clamor dos oprimidos, e recompensem duplamente os opressores por seus feitos. Esta nação ainda será humilhada até o pó. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se ela iniciar uma guerra no exterior, enfraquecer-se-ia e outras nações poderiam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, todavia diligentes, para a luta armada e esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, para então terem a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiça de que foram vítimas no passado. Uma parte dos países sujeitos à rainha está esperando por uma chance favorável para quebrar seu jugo. Mas, se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena,
não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder de humilhar nosso país. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais. A Inglaterra está familiarizada com a diversidade de sentimentos havidos por aqueles que estão buscando acabar com a rebelião. Ela bem sabe das perplexas condições de nosso governo e olha com expectativa ao prosseguimento da guerra, para a movimentação lenta e ineficiente de nossos exércitos e as nocivas despesas acarretadas ao país. A fraqueza de nosso governo está patente às outras nações, e elas concluem que isso se deve ao regime não monárquico de governo e ficam admiradas com seu sistema político, umas olhando-nos com piedade, outras com desprezo, a nós, a quem eles consideravam a nação mais poderosa do planeta. Se o país tivesse permanecido unido, seria forte, mas dividido, tem de desmoronar.